Graça e paz, graça eterna para todos meus irmãos em graça, para todos aqueles que vão assistir essa mensagem. Me chamo Carlos Gomes, aqui de João Pessoa, Paraíba, do canal Democracia Espiritual. E eu quero agradecer primeiramente a Deus e segundo os novos inscritos desse canal, que se inscreveram e estão me ajudando. Eu quero pedir também para aqueles ainda que não se inscreveram no canal, que se inscrevam nesse canal. Canal Democracia Espiritual. Compartilhe essa mensagem, dê seu like e deixe seus comentários. E vamos que vamos, amém? Canal Democracia Espiritual. Então, dando continuidade ao estudo que eu comecei segunda-feira, hoje é a terceira parte, e o tema da mensagem é gentios vivendo de sinais como os judeus. Isso, gentios vivendo de sinais como os judeus, parte 3. Ou seja, parte final. Parte final. E devido a esses acontecimentos que está acontecendo aí com a guerra da Ucrânia com a Rússia, que já fazem 6 meses, se eu não me engano, de 6 a 7 meses. E esses conflitos, né, do Hamas, esse grupo aí, um grupo, né, que atacou aí Israel, nós sabemos dos outros acontecimentos, o que está acontecendo no Oriente Médio, e chegando ao ponto de Israel responder, contra-atacando, fazendo ataques na faixa de Gaza, onde mais de 1.500 mortos, se eu não me engano, já morreram, onde tem pessoas sequestradas. Dentre essas pessoas já existe um brasileiro, se eu não me engano, que foi encontrado morto. Está desaparecido. Então veja, o objetivo desse estudo é para que nós que estamos em graça, nós que temos a consciência, a conscientização, que tudo da Bíblia já aconteceu, ou seja, não existe nenhuma profecia bíblica para acontecer. A Bíblia é um livro histórico. Essa Bíblia ela foi escrita dentro de uma cultura, para um povo que tinha uma cultura. E nós, respeitando o contexto histórico, o contexto cultural, né, nós chegamos a uma conclusão que a escatologia ela é consumada, tudo já aconteceu. O que nós podemos trazer para os dias de hoje, para nós, é a doutrina do Evangelho da Graça. Nem tudo que Paulo escreveu ali nas suas cartas serve para nós hoje, porque ali foi em outro tempo, hoje nós estamos em outro contexto. E os pastores aí do sistema religioso, e até de alguns homens que estão em graça, eles defendem que Jesus ainda vem e que tudo que acontece aqui no planeta Terra, seja terremotos, seja furacão, seja pandemias, seja fomes, seja peste, né? Seja guerras, rumores de guerras, tudo isso são sinais, pegando o contexto que Jesus falou de Mateus 24, tirando o contexto de Mateus, o contexto da Bíblia, daquilo que aconteceu naquele século ali, há 20 anos atrás, há 2.000 anos atrás, e eles tiram aquele contexto, o contexto aqui de Mateus 24, quando Jesus falou dos sinais para aquela geração, e aplica para os dias de hoje. Ou seja, eles pegam o contexto de algo que Jesus falou que iria acontecer, que aconteceu no século ali primeiro, eles descontextualizam o texto, pegando o contexto daquele texto e trazendo para o dia de hoje, aplicando para nossos dias, dizendo assim que Jesus está falando pela palavra. Alguns dizem aí, eu aprendi assim, olha, Jesus está falando pela palavra. Não, Jesus não falou pela palavra, Jesus não está falando pela palavra. Primeiro, Jesus não existe mais, ele não está mais na terra. A posição dele hoje não é como filho, a posição dele hoje é como Deus, é como nosso Pai, o Pai dos Espíritos. Jesus apenas passou 3 anos e meio aqui no seu ministério terreno. Então Jesus não está falando pela palavra. Não, Deus não está falando pela palavra.
Foi fatos acontecidos e escrito por homens que escreveram, e por isso que a Bíblia é um livro histórico. Ou seja, é um livro que trabalha com o passado, entendeu? É preciso nós conhecermos o que devemos aplicar para nossos dias e o que não serve mais. E o que nós devemos aplicar para nossos dias é a doutrina do Evangelho da Graça. Andar em temor, dando frutos, andando em paz com nossos irmãos, em amor e misericórdia, deixando essa graça que está dentro de nós ser exalada para as outras pessoas, para que a gente venha a ser o bom perfume de Cristo, o perfume do bom conhecimento, onde nós levamos o aroma suave desse evangelho, e nós somos o perfume de Cristo. Entendeu? Então veja, eles pegam esses sinais, que tudo que está acontecendo aí, e eles aplicam dentro desses sinais que Jesus falou ali para os seus discípulos ali, quando Jesus estava ali no Monte das Oliveiras, há 2000 anos atrás, há 27 anos atrás, falando para seus discípulos, orientando eles, alertando eles sobre a sua vinda, sobre a destruição do templo, que estava conectado com a sua segunda manifestação, que era a vinda do Filho do Homem, entendeu? Que era o fim do mundo, o fim de um século, o fim da velha aliança, da antiga dispensação, o fim de uma era para o estabelecimento de uma vez do Pacto da Graça, a nova aliança para o estabelecimento do reino de Deus, e onde aconteceu a ressurreição dos mortos. Isso estava dentro, estava conectado com a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem. E a segunda vinda do Filho do Homem estava conectado com a destruição do templo, onde nós conhecemos hoje como o juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor, entendeu? Contra Israel. E isso já aconteceu. Mas os pastores aplicam para os dias de hoje. Estão dizendo que esse conflito aí, entendeu? Está acontecendo com os Hamás, né? Esse grupo aí terrorista, e Israel, entendeu? É da vontade de Deus, segundo a graça inventada, segundo essa graça falsa aí que está dizendo que tudo é da vontade de Deus. Tudo que acontece é porque Deus é soberano e a carne não pode ser soberana, entendeu? E Deus não está lutando contra a carne, porque se Deus sabe o que vai acontecer, por que Deus não evitou? Porque se Deus é onisciente e ele tem todo o poder, não tem nada a ver, não faz sentido, entendeu? E muitos estão entrando nesse caminho aí, entendeu? Então eles dizem que a carne ativada do homem está fazendo a vontade de Deus. Alguns aí da falsa graça estão dizendo que isso aí que está acontecendo no Oriente Médio é da vontade de Deus. E nós estamos aqui combatendo essas heresias, essas seitas de nome de graça. Outro grupo já é mais antigo, é o sistema religioso. É alguns homens que dizem que pregam a graça, que usam a graça, o nome da graça, para dizer que estão pregando a graça. E eles afirmam que esses sinais aí, entendeu? Os sinais da vinda do Filho do Homem, porque Jesus falou assim, trazendo aquele contexto para os dias de hoje. Estão totalmente fora do prumo, os entendimentos deles, os ensinamentos deles. Esse grupo, ele é composto de alguns que pregam a graça misturada, fala de graça, mas ainda tem mistura da lei de Moisés, ainda tem fermento, e com o grupo mais antigo, que é o sistema religioso mesmo, entendeu? Que já faz tempo que diz que Jesus ainda vai voltar, que aí são os sinais. E eu digo aqui, porque esse canal é para combater heresias e mentiras, ensinos errados que cauterizam a mente dos incautos. Jesus não volta mais. Tudo isso que está acontecendo aí não tem nada a ver. Isso é antibíblico. Esses sinais que estão acontecendo aí, que eles dizem que eles têm por sinais, isso é antibíblico, não existe. Os sinais que Jesus falou aconteceu ali antes da sua segunda vinda, que aconteceu no ano 70, com a destruição de Jerusalém, a destruição do templo. Então, o texto principal é aqui. Mateus 24, versículo 3 diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos, quando serão essas coisas? Aí, pare aqui um minutinho. Que coisas? O que foi que eles perguntaram a Jesus? Dize-nos. Ele perguntou para Jesus: Dize-nos, quando serão essas coisas? Que coisas? A queda do templo.
Porque Jesus no versículo 2 diz assim, ó. Jesus diz assim, ó. Não, vamos ler o versículo primeiro. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Versículo 2. Jesus, porém, lhe disse, não vede tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Versículo 3. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele seus discípulos, em particular, dize-nos, eles fizeram essa pergunta para Jesus, dize-nos quando serão essas coisas, que coisas a queda do templo que Jesus havia prometido. E isso aconteceu, a queda do templo, que Jesus falou, que em verdade vos digo, que não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Aconteceu no juízo de Deus contra Israel, no ano 70, o dia da vingança do Senhor. Entendeu? Então aconteceu em 70. Hoje só existe um pedaço de muro conhecido como Muro das Lamentações, onde os judeus têm como um lugar sagrado ali, aquele lugar ali. Entendeu? Então veja, dize-nos quando serão essas coisas e que sinal, porque os judeus eram um povo que vivia de sinais. Era um povo que vivia de sinais e eu já falei aqui, em outras passagens aqui, mostrei em várias passagens aqui, que era um povo que vivia de sinais, que pediam sinais a Jesus. Sempre eles estavam pedindo sinais, Jesus dizendo que não ia deixar sinal nenhum para aquela geração, a não ser o sinal de Jonas. E você vê aqui, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, diz assim, ó, porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria. Veja, o povo que vivia de sinais era o povo judeu. Os gentios daquele tempo nunca viveram por sinais, nem tampouco nós hoje. Depois do estar consumado, depois da cruz, depois do ano 70, a gente não vive por sinais. A igreja de Cristo hoje, nós andamos por fé, ou glória, crendo naquilo que Jesus fez, crendo na escatologia consumada, crendo no que Jesus fez na cruz, crendo que ele já veio no ano 70, num corpo glorificado, em juízo para Israel. Entendeu? Então veja, era um povo que pedia sinais, viviam de sinais. Aí ele diz aqui, ó, dize-nos quando serão essas coisas, versículo 3, Mateus 24, versículo 3, né? Dize-nos quando serão essas coisas, que era a queda do tempo, que Jesus falou, e que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo, da tua vinda, que era a segunda vinda, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, entendeu? E do fim do mundo, ou em outras Bíblias, diz do fim do século, o fim de uma era, entendeu? O fim do velho Aion, o fim da velha aliança, da velha dispensação, o fim da antiga lei de Moisés para o estabelecimento da nova aliança, o pacto da graça, que começou na cruz com a morte de Cristo, onde ele cancelou todas as ordenanças, as 613 ordenanças da lei de Moisés, entendeu? Estabeleceu o pacto e Paulo ali pregou o pacto da graça ali naquele século, só que por causa do templo que ainda estava de pé, onde era o símbolo maior dos judeus, a lei física ainda estava em vigor, porque eles eram um povo religioso, um povo que ia ao templo adorar e fazer suas orações, entendeu? Onde era lido as leis de Moisés, a Torá dentro do templo, dentro das sinagogas. Então era preciso a queda do templo, por isso que Jesus profetizou a queda do templo. E hoje, no Pacto da Graça, o templo de Deus, hoje somos nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo, ou glória. Como é bom saber disso. Então veja que que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo, porque eles eram um povo que vivia de sinais. No versículo 4, Jesus diz, e respondendo Jesus disse-lhe, acautelai-vos, ou então vede que ninguém vos engane. Jesus está dizendo, cuidado para que ninguém vos engane. Entendeu? Jesus agora vai passar uma lista para o seu discípulo, para aquela geração ali. Jesus passa aquela lista para os seus discípulos, depois os seus discípulos vão pregar o evangelho do reino de Deus, o reino que estava se aproximando, falando sobre esses sinais que Jesus falou. Os discípulos entenderam o que Jesus estava falando aqui. Entendeu? Então veja, e Jesus respondendo disse, acautelai-vos, que ninguém vos engane. Porque hoje, Jesus passou a orientação para que ele não fosse enganado. E hoje, quem está sendo enganado é o povo de Deus, hoje a igreja de Cristo hoje, pelos pastores, pelos líderes religiosos, né? Dizendo que esses sinais aqui, que eu vou falar aqui, Jesus estava falando para os dias de hoje, não. Jesus falou para os discípulos, para aquela geração. E esses sinais aconteceram antes do ano 70. Aí Jesus disse,
Porque muitos, versículo 5, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Isso aconteceu ali, antes do ano 70. Se você for para as escrituras, você vai ver. Versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Veja que Jesus está dizendo, ó, e vocês vão ouvir de guerras. Quando vocês ouvirem de guerras e de rumores de guerra, aí Jesus continua assim, ó, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Veja que Jesus estava falando para eles, olha, Pedro, Tiago, João, quando vocês ouvirem falar de guerras e de rumores de guerras, olha, aí Jesus diz assim, ó, olhai, vocês olhem, mas não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Eram os discípulos que iriam ouvir os rumores de guerras, e quando estivesse acontecendo guerra, e de rumores de guerras, eram eles que iriam ouvir. E Jesus disse assim, ó, mas olhai, quando vocês ouvirem os rumores de guerra e as guerras, olha, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, aí Jesus disse, olhai, eram eles que iriam ouvir e eram eles que iam olhar, olhai, não vos assusteis, Jesus disse, mas não assustei, vocês vão ouvir falar de rumores de guerras, mas olhais, não vos assustei ainda. Por que Jesus disse isso? Porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Era o começo da grande tribulação, que estava para acontecer, mas ainda não era o fim, porque a grande tribulação aconteceu no ano 70, na guerra entre judeus e o Império Romano e Roma. Entendeu? Então veja, é claro, e Jesus continua dizendo aqui, então eram eles que deveriam ouvir e iam ver, mas eles não deveriam ficar assustados, porque Jesus estava orientando eles. Aí a pergunta é, doutor, pastorzão aí, você que prega diz que sabe tudo, só que não. Teologão, você que sabe muito, só que não. Pregadorzão, você que diz que sabe tudo, só que não. A pergunta é, doutor, pastorzão, se Jesus ainda vai voltar, hoje, no século 21, cadê os discípulos, Pedro, Tiago e João? Porque eram eles que deveriam ouvir, quando eles ouvissem falar de guerras, quando eles ouvissem falar de rumores de guerras, Jesus disse para eles, olhai, eram eles que iam ouvir, e eram eles que iam olhar. Mas Jesus disse, mas não vos assustei, não fiquem assustados, porque ainda não é o fim. Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos? Cadê Pedro, Tiago, João, Tiago, Bartolomeu? Cadê os discípulos? Porque eram eles que iriam ouvir falar de guerras e eles não ficassem assustados, porque ainda não era o fim. Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê os discípulos? Cadê Pedro? Cadê Tiago? Cadê João? Será, doutor, que um ser humano consegue viver 2000 anos aqui na Terra? Porque ou seja, será que um ser humano consegue viver 20 séculos aqui na Terra? Porque quando Jesus falou isso foi no século I. E a gente está no século 21. Já se passaram 20 séculos, doutor. E aí, pastorzão? Sabe tudo, só que não. Você aprendeu errado, doutor, ensina errado, ensinou errado e continua ensinando errado, dizendo que Jesus vai voltar. Jesus não volta mais para buscar você, buscar eu nessa carne aqui que não tem ninguém perfeito na carne. Você quer ir para a eternidade, você não quer passar pela morte aqui terrena, você vai ter que passar, morreu, vai ter que morrer. Todo ser humano que nasceu vai ter que morrer, meu irmão, nesse corpo físico. O que volta para lá é o Espírito. Então, se Jesus ainda vai voltar, cadê Pedro, cadê Tiago, cadê João, cadê Bartolomeu? Eles têm que estar vivos. E qual é o ser humano que consegue viver 20 séculos, 2000 anos? Porque quando Jesus falou isso aqui, já se passaram 20 séculos. 20 séculos, já se passaram 2000 anos. Não, 20 séculos, 2000 anos já se passaram. Entendeu? Então, se Jesus ainda vem, eles deveriam estar ouvindo falar de guerras, dessas guerras aí. E cadê eles para ouvir falar dessas guerras que estão acontecendo aí? Desses conflitos em Israel, na Rússia com a Ucrânia. Doutor, esses sinais aqui eram para eles, doutor. Isso já aconteceu. Que patacoada é essa, meu irmão? E ainda diz que a gente está pregando uma graça inventada. Quem prega uma graça inventada e que vocês não aprenderam são vocês, doutor. Por que vocês não vêm conversar comigo? A Bíblia não é para ser debatida. Não, longe de mim.
nem eu vou debater com ninguém, digo isso, eu não vou procurar debater com ninguém, mas se vier conversar, eu vou mostrar dentro do que está escrito, respeitando o contexto cultural, o contexto histórico, tempo do verbo, a conjugação verbal, como é que se diz, a datação, a geração. Meu irmão, vocês estão todos errados. Vocês aprenderam errado e não querem ser humildes de reconhecerem. Cadê os discípulos, doutor? Eram eles que deveriam ouvir. Cadê eles? Se eles que, quando eles ouvissem falar de guerra, eles não se assustassem, porque ainda não era o fim, então eles têm que estar vivos para ouvir falar dessa guerra aí, ó. Desse confronto entre os Ramais e Israel, dessa briga entre a Rússia e a Ucrânia. Cadê eles para ouvir falar também das pandemias, passar pelas pandemias que aconteceu aí, desses terremotos de hoje? Cadê eles, doutor? Errou feio, doutor. Pare de ser desonesto, meu irmão. Que vergonha é essa, meu irmão? Então veja, é muito claro, era eles que deveriam ouvir, não eram nós que... Isso que Jesus não estava falando para nós. Então veja, aqui nessa outra tradução diz assim, ó, no capítulo 24 de Mateus, diz assim, veja no versículo 5 diz assim, porque muitos vão aparecer fingindo ser eu, dizendo, eu sou o Messias, e enganarão a muitas pessoas. Versículo 6, não tenham medo, quando ouvirem o barulho de batalha ou notícia de guerra. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não será o fim. Cadê, meu irmão? Eram eles que deveriam ouvir, eram eles que não deveriam ficar com medo, não se atemorizar, não se assustar, porque ainda não era o fim. Então veja que é muito claro quando a gente tem os olhos iluminados. Foi para aqueles dias, esses sinais não eram para os nossos dias. Então vamos ver, aí Jesus continua aqui, ó. Olha, no versículo, vou ler novamente, no versículo 6, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras, olhai e não vos assustei, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, e pestes e terremotos em vários lugares. Versículo 8. Mas todas estas coisas são o princípio das dores, ainda não era o fim. Então, quando ouvires falar de guerra, a pergunta é, doutor, qual era o povo que vivia de sinais? O povo judeu. Jesus falou de sinais para esse povo aqui, para os discípulos. Mostrou aqui vários sinais, nação contra nação. Eu provei ontem, e ontem eu falei já na segunda parte, de algumas guerras, e eu parei aqui. Eu vou ler só uma que eu falei ontem. Veja, aconteceu em Calmanos, um soldado romano ofendeu os judeus dentro do templo. Por causa disso, eles se ressentiram muito, mas depois da aproximação dos romanos, do Império Romano, do exército, com um grande exército, o terror foi tão grande entre eles e a fuga tão desordenada que 4.000 judeus foram pisoteados até a morte nas ruas de Jerusalém. Olha aqui, meu irmão, antes do ano 70, nação contra nação, eram rumores de guerras, teve conflito entre eles, entendeu? Isso foi nação contra nação, quando aconteceu isso aqui, entendeu? Aí diz aqui, continuando, ó, isso aqui eu falei ontem, agora, o que eu vou falar agora, entendeu? Eu não falei ontem, é a continuação do que eu preguei ontem, ou seja, desse estudo que eu comecei desde segunda-feira. Aí isso aqui agora que eu vou falar é novo. Veja, 4 anos, né? 4 anos se passaram depois desse acontecimento, onde 4.000 judeus foram pisoteados. Então, 4 anos se passaram após isso, e os judeus guerrearam contra os samaritanos e saquearam seu país. O povo de Samaria havia assassinado um galileu que estava subindo a Jerusalém por causa da Páscoa, e os judeus o vingaram. E teve aqui, né, nessa batalha aqui, judeus contra os samaritanos, houve uma grande matança aqui de pessoas, houve saques, houve conflito entre eles, nação contra nação. Em Cesareia, os judeus brigaram com os sírios pelo governo da cidade. Isso gerou a mais
cruel e sanguinária luta entre as duas nações. Os judeus, mortificados pelo desapontamento e irados pela inveja, se rebelaram contra os sírios, que repeliram, que contra-atacaram com sucesso a revolta. Apenas na cidade de Cesareia, mais de 20.000 judeus foram mortos, entendeu? Foram mortos, e isso se espalhou de forma tão destrutiva nos lugares em que os judeus e sírios conviveram, né? Em cada cidade e vilarejo, né? A maldade e assassinatos prevaleceram. Em Damasco, em Tiro, em Ascalon, em Gadara e em Citópolis, a carnificina foi horrível. Na primeira dessas 10.000, na primeira dessas cidades que eu falei aqui, 10.000 judeus foram mortos em uma hora. E em Citópolis, 30.000 foram mortos em uma só noite. Olha aqui, ó. Em Alexandria, os judeus afligidos pelos romanos se rebelaram, mas os romanos mataram 50.000 e não poupando nem crianças, e não poupando nem crianças, nem idosos, nem crianças foram poupados desse massacre aqui, entendeu? Então veja, depois disso veio o cerco que lá na cidade de Jopatá, né? Ali em Jopatá, ali aquele conflito de Jopatá, não, 40.000 judeus pereceram. 40.000 judeus pereceram. Isso é história, meu irmão. É só você pesquisar, é só vocês buscarem. Jopatá, Jotapá, é uma coisa assim, um nome aí. Jopatá, Jotapatã, é um nominho aí que agora me falha a memória. Mas se você buscar aí, no contexto histórico, você vai descobrir, entendeu? Então, essas brigas, essas guerras, essas batalhas prevaleceram, né, no leste, né, e na parte oeste o Império Romano estava sob as ordens dos contenciosos imperadores chamados Galba, Otto e Vetelis. Esses três imperadores, juntamente com Nero, se predispôs, né, eles na batalha, esses três imperadores, eles morreram na batalha, eles foram assassinados, entendeu? E foi um período de 18 meses, entendeu? Então existiu várias batalhas, várias brigas, nações contra nações, guerras, rumores de guerras aconteceu ali antes do ano 70 e até para completar o que Jesus falou, onde no ano 70 aconteceu, entendeu? Teve o cerco que foi formado ali em Jerusalém, o Império Romano cercou Jerusalém com mais de 60.000 soldados, entendeu? Onde mais de 1 milhão, mais de 1,5 milhão de pessoas foram mortas, foram assassinadas, entre velhos, crianças e mulheres, entendeu? Então veja, isso aconteceu na grande tribulação, que foi a batalha entre romanos e Israel, onde foi o grande dia do Senhor, o grande e terrível dia do Senhor, entendeu? O juízo de Deus, o dia da vingança do Senhor contra Israel. Então, meus irmãos, entendeu? E veja que houve uma testemunha ocular desses acontecimentos ali, da grande tribulação, daquelas guerras que aconteciam ali antes do ano 70, antes do juízo de Deus contra Israel. E teve um homem que ele escreveu um livro chamado Guerra dos Judeus. Ele é um historiador muito conhecido e muito famoso, que viveu aquele momento, aquelas batalhas, aquelas guerras ali, entendeu? Antes da vinda do Filho do Homem, e no meio, ele conviveu ali no dia do Senhor, no dia do juízo do Senhor. Foi um historiador chamado Flávio José. Ele escreveu um livro com 150 páginas, que a editora CPAD, se você for na editora CPAD, você vai conseguir esse livro. O livro se chama Guerra dos Judeus, escrito por Flávio José, um historiador judeu que viveu aquele período ali,
depois da cruz, até chegar ali o ano 70, o juízo de Deus. Então veja, contra Israel. Então veja, meus irmãos, essas guerras que estão acontecendo aí não tem nada a ver conosco. Pandemias, fomes, assassinatos, né? Pessoas aí usando de violência, estuprando, o que mais? Cometendo homicídios, roubalheiras, assassinatos. Isso aí não tem nada a ver, que são sinais da vida do Filho do Homem. Os sinais que Jesus falou aqui não foi para nós hoje, do século 21. Os sinais que Jesus falou aqui foi justamente para os judeus, para os seus discípulos, ali no ano antes da cruz. Jesus falou isso, e Mateus, que era um dos seguidores de Jesus, que era um dos discípulos, ele estava aqui presente quando Jesus falou isso aqui. Olha, no versículo 3, e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos. Mateus estava aqui nesse momento, quando Jesus estava no Monte das Oliveiras. E Mateus, por ser o discípulo, ele escreveu esse livro, conhecido como livro de Mateus, um livro histórico, entendeu? Que fala da biografia de Jesus. Mateus estava aqui, ó, e chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo-nos, eles chegaram para Jesus, em particular, e perguntaram, quando serão essas coisas? Que coisas? A queda do tempo. Aí eles dizem assim, e que sinal haverá da tua vinda? Que era a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. E do fim do mundo. Então, as coisas que eles perguntaram, quando seria aquelas coisas, era a queda do tempo, a destruição do tempo. A destruição do tempo estava conectado com o juízo de Deus, a segunda manifestação da vinda do Filho do Homem, que aconteceu em 70. O juízo de Deus contra Israel, o dia da vingança do Senhor contra Israel. Então, a queda do templo, a destruição de Jerusalém, que aconteceu em 70, foi o juízo de Deus que veio contra Israel. Entendeu? Então, ali, eles perguntaram que sinal haveria da vinda do Senhor, que sinal haverá da tua vida e do fim do mundo. Em outras traduções está escrito, e do fim do século, ou seja, o fim de um século, o fim do mundo aion, o fim de uma era, o fim da antiga dispensação, o fim da antiga aliança, da lei de Moisés, para o novo pacto, o pacto da graça, o estabelecimento do reino de Deus, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, entendeu? Ali no ano 70. E hoje, como que será a ressurreição dos mortos? Onde aconteceu o arrebatamento, que foi a ressurreição dos mortos num corpo glorificado, num corpo espiritual, entendeu? E quando ainda vai acontecer arrebatamento? Não, o arrebatamento já aconteceu. Agora, o que acontece hoje, depois de 70, para todos os eleitos, os filhos de Deus, quando deixa essa vida aqui na terra, quando termina a nossa peregrinação aqui na terra? Ora, o corpo volta para o pó, como era, o pó volta para o pó como era, e o espírito volta para Deus que o deu. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. Olha, e o pó volte para o pó como era. Quem é que vai voltar para o pó? Quem é que vai voltar para a terra, doutor? Pregadorzão. Quem é que vai voltar para a terra? O pó. O corpo que foi feito do pó vai virar tapuru e volta para a terra. Vai ser comido por bicho. Meu irmão, nasceu, tem que morrer. E o pó volte para o pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Quem é que volta, doutor? É o corpo que volta sobre as nuvens? Não, é o espírito que volta para Deus, porque quem foi que veio de lá? Foi o espírito, não foi a carne que veio de lá. A carne, ela não pode habitar na eternidade, porque lá é outra dimensão. Olha o que Paulo diz aqui em 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 50. Eu estou inventando? Não, eu estou dentro do que está escrito. E se está escrito, por que você não acredita, doutor? Tem pastores aí que se acham que sabem muito, só que não. Eles dizem que crê no que está escrito e não crê no que Paulo está dizendo aqui, porque Paulo está falando aqui. Olha, eu vou ler 3 versículos, capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, ó, no versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Foi uma pergunta, porque estava tendo o que aqui? Estava tendo aqui uma complicação, estava tendo aqui uma dúvida sobre como seria a ressurreição. Em que corpo seria essa ressurreição?
Veja bem, olha o que diz aqui, ó. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 35. Mas alguém dirá, como ressuscitarão os mortos? E com que corpo virão? Aí eu vou ler o versículo 44 para adiantar. Aí o que diz aqui, ó, versículo 44, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. A pergunta é, pastorzão, sabe tudo, só que não. Paulo está dizendo aqui, está falando da transformação do corpo na ressurreição, entendeu? Ele diz a corpo natural e a corpo espiritual. Aí ele diz aqui, ó, semeia-se corpo natural, ou seja, o corpo natural, esse corpo de carne e sangue, ele vai ser semeado, ele vai ser ceifado, ele vai ser morto, ele vai virar bicho, vai ser comido pelo bicho, vai ser, ou seja, se nasceu vai ter que morrer, entendeu? Então ele diz assim, ó, semeia esse corpo natural, esse corpo natural vai morrer, entendeu? Todos que nasceram vai ter que morrer, vai passar pela morte física. Aí Paulo diz assim, ó, semeia esse corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Veja que quem morre é o corpo espiritual, o corpo natural, entendeu? É esse pó, é esse corpo aqui que vai voltar para o pó, ou seja, vai voltar para a terra, porque o corpo, isso aqui é pó, entendeu? Então o pó volta para o pó, como era, e o espírito volta para Deus, que é o Deus. Então veja aqui, ó, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Ó, aí Paulo diz, se há corpo natural, de carne e sangue, olha, há também corpo espiritual. E aí, doutor, quem é que vai voltar? É o corpo espiritual ou é o corpo natural de carne e sangue? E como é que você está esperando Jesus voltar para levar você cheio de jactância, cheio de maldade, cheio de ira, cheio de presunção, cheio de ódio, cheio de mentira, cheio de falsidade, cheio de todo tipo de desgraceira nesse corpo? Entendeu? Desculpa a expressão acadêmica, desculpa a expressão, essa expressão. Como é que você quer voltar nesse corpo e ensina para os membros da sua igreja que você, quando você faz parte, que diz que ela é a igreja, porque a igreja somos nós, né? Então, como é que você ensina que Jesus vai voltar e vai levar a igreja nas nuvens? Quem foi que disse isso? Então é mentira de Paulo? Porque aqui Paulo foi revelado pelo Espírito Santo. Então quem está mentindo? Foi Paulo que mentiu? Ou seja, foi o Espírito Santo que mentiu e revelou para Paulo? Ou então quer dizer que o Espírito Santo é mentiroso, que revelou para Paulo, e Paulo foi mentiroso em passar isso para a igreja de Coríntios? E escrever isso aqui, e você, pastorzão, e você, pregadorzão, e você, teologão, é vocês que estão certos? Vocês aqui estão mentindo, vocês são uns bandos de mentirosos, rapaz, falsificadores da palavra. Esse canal é para denunciar vocês, é por isso que eu sou perseguido por muitos aí, mas eu não estou nem aí para vocês, ó. Eu não estou nem aí porque vocês não pagam a minha conta. Tá entendendo? E vou continuar denunciando, doa quem doer, doa você, doa A, doa B, porque esse canal aqui não é canal para passar com mentira, esse canal aqui é para dizer a verdade, e esse careca aqui tem coragem de pregar, em qualquer lugar, tá entendendo? Eu não vou denegrir imagem de ninguém, caráter de ninguém, porque isso não é do meu dolo, isso não é, entendeu? Não faz parte de mim estar denegrindo caráter de ninguém. Agora, dentro aqui das escrituras, o careca aqui tem coragem, meu irmão, tem coragem sim. Entendeu? Eu não vou debater com ninguém, mas também se quiser conversar comigo sobre Bíblia, pode me parar em qualquer lugar aí que a gente conversa sobre Bíblia, em qualquer local, em qualquer lugar. Entendeu? Porque aqui o careca aqui ele tem coragem mesmo. E esse canal aqui é para denunciar falsificadores, mentirosos, desonestos que vivem enganando o povo de Deus, cauterizando a mente de Deus. Doa quem doer. Canal Democracia Espiritual. É para denunciar que falsa graça, seita religiosa aí, no nome de graça, e para denunciar também sistema religioso que vive ensinando, cauterizando a mente dos incautos, porque ensinar a quem não sabe, ou seja, enganar quem não sabe é uma coisa, agora quando se trata de para cima de outras pessoas que sabem um pouquinho, querer enganar, a pancada do bomba é outra, doutor, pastorzão, pregadorzão, teologão, sabe tudo só que não, entendeu? Então veja, Paulo diz, semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Aí veja que Paulo está falando da ressurreição. Vou ler de novo. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Lá em Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E o pó volte para o pó como era, e o espírito volte para Deus que o deu. Quem foi que disse? Quem é que vai voltar? É o corpo de carne e sangue nas nuvens? Ou é o espírito que vai voltar? Quem volta é o espírito. Capítulo 50 diz assim,
Aí nos 50 para terminar. E agora digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. A pergunta é, doutor, sabe tudo, só que não, meu irmão. Me diga, carne e sangue aqui pode herdar o reino de Deus? Paulo estava falando da eternidade. Quem é que vai herdar? Quem é que vai viver na eternidade? Quem é que volta? É o pó que volta para a eternidade? Ou é o pó que volta para o pó e o espírito que volta para Deus? Olha aqui, ó. Semeia-se corpo natural, ressuscitará corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. E agora digo isto, irmãos, que a carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. E aí, doutor, como é que você vive dizendo que esses sinais que estão acontecendo aí é o sinal da vida do Filho do Homem? Isso aí, essas guerras, essas pandemias, terremotos, isso é antibíblico. Os sinais que Jesus falou para os seus discípulos eram para eles. Eles diziam assim, ó, quando ouvirem falar de guerras, olha, veja o que Jesus... Eu quero terminar aqui, Mateus 24, só um versículo só. Mateus 24, versículo de número 6. Olha aquele dia aqui, ó. Mateus 24, versículo 6, que diz, e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assustei, porque é misto que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. A pergunta é, doutor, quem era que ia ouvir os rumores de guerra? Quando eles ouvissem falar de guerra e de rumores de guerras, eles o quê? Eles não ficassem assustados. Não vos assusteis, porque é misto que tudo isto aconteça, mas ainda não é o fim. Então quem era que ia ouvir falar de guerras? Cadê Pedro, Tiago, João, cadê Natanael, Felipe, para ouvir falar desses rumores de guerra que está acontecendo aí? Rússia com a Ucrânia e esse grupo aí terrorista que invadiu Jerusalém aí, Israel, e está nesse conflito aí, entendeu? Então cadê os discípulos para ouvir falar de guerras? Doutor, que vergonha é essa? Que desonestidade é essa? Isso aqui não foi escrito para nós. Isso aqui foi escrito para aqueles anos ali, no ano, e aconteceu isso ali no ano 70. E antes do ano 70 houve muitas guerras, como eu falei aqui, entendeu? Então essa é a parte final desse estudo. Graça e paz, graça eterna. Se inscreva nesse canal, canal Democracia Espiritual. Dê seu like, compartilhe, deixe seus comentários e vamos combater falsa graça, uma seita aí que está dizendo que é graça, uma seita no nome de graça, que não é, nunca foi graça, e o sistema religioso que diz que esses são os sinais da vinda do Filho do Homem. Nunca foi, os sinais foi naquele tempo ali, entendeu? Vamos combater, e vamos combater também outros que estão aí no nome de graça, dizendo que Jesus ainda vem. Jesus não vai voltar, Jesus já voltou. Foi uma mudança pactual, estabelecimento do reino, onde aconteceu a ressurreição dos mortos, amém? Graça e paz, graça eterna, e vamos que vamos. Até a próxima, se Deus assim o permitir.